Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar mais uma vez aqui numa web palestra no Telesaúde. E hoje nós vamos discutir sobre as questões técnico-operacionais que envolvem a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Inicialmente, vamos lembrar um pouquinho o que é a influenza, né? A influenza, então, ela é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. Ela tem uma elevada transmissibilidade e uma distribuição global, ou seja, todas as partes do mundo a gente tem, infecções pelo vírus influenza. Ela também tem uma tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais e também pode causar pandemias, como, por exemplo, a gente teve uma pandemia no ano de 2009, causada pelo vírus influenza H1N1. A ocorrência de casos de influenza varia de leve a grave e pode levar ao óbito. A hospitalização e morte também ocorre principalmente em grupos que são considerados de alto risco, que mais adiante nós vamos ver que a nossa grande preocupação relacionada ao agravamento dos quadros de influenza, com hospitalização e morte, são nos grupos de idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes e crianças, principalmente menores de 5 anos de idade. No mundo, existem epidemias anuais que resultam em cerca de 3 a 5 milhões de casos de doença grave e de 290 a 650 mil mortes, por essa doença. A influenza, ela pode ser causada pelos vírus A, B, C e D, mas os que têm importância em saúde pública são os influenza A e B. O vírus A, ele está associado a epidemias e pandemias e ele tem um comportamento sazonal e apresenta um aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias, que é um período onde as pessoas elas estão em locais mais aglomerados, pouco ventilados. Então, isso faz com que tenha um aumento dos casos do número de influenza. A cada ano circula mais de um tipo de vírus, concomitantemente. E como exemplo, a gente pode citar o influenza H1N1, o influenza H3N2 e o influenza B. Dependendo da virulência das cepas circulantes, nós podemos ter o número de hospitalizações e mortes aumentadas, não apenas pela infecção primária causada pelo vírus influenza, mas também pelas infecções secundárias devido a bactérias que se aproveitam daquela situação de infecção por um vírus, e aí as bactérias também podem causar uma infecção secundária nessas pessoas, e aí a gente pode ter um aumento de casos de pneumonias bacterianas. A transmissão da influenza, ela ocorre através do contato com secreções das vias respiratórias que são eliminadas pelas pessoas infectadas ao falar, tossir ou espirrar. Isso é chamado de transmissão direta. Mas também podemos ter a transmissão indireta, que é através das mãos ou objetos contaminados, quando, então, as mãos entram em contato com mucosas da boca, olhos e nariz. Por isso que é importante a questão da higienização das mãos, para evitar que, se você toca um objeto contaminado e depois toca a boca, olho e nariz, você pode acabar, então, adquirindo o vírus influenza por essa transmissão indireta. A transmissão também ela é muito elevada em ambiente domiciliar, por isso não basta a pessoa que está com o vírus influenza ficar em isolamento domiciliar e ter contato com as pessoas dentro do domicílio. Ela precisa ficar também fora do contato com as pessoas dentro do próprio domicílio. Também é elevada a transmissão em creches, escolas, ambientes fechados ou semifechados, dependendo não apenas da infectividade das cepas, mas também do número e da intensidade dos contatos entre as pessoas das diferentes faixas etárias. Uma questão muito importante quando a gente fala das diferentes faixas etárias, a gente tem que lembrar que as crianças são a principal fonte de infecção para as pessoas dos demais grupos. Então, a criança com o vírus influenza, ela pode infectar o avô,
né, o tio, a mãe, o pai. Então, ou seja, é por isso que é importante a questão do isolamento das pessoas que estão, né, com uma infecção respiratória. A transmissão também ela é levada em aviões, navios e outros meios de transporte coletivo, onde frequentemente são registrados surtos de influenza A e B, que podem acometer passageiros e tripulantes. Sobre as manifestações clínicas da influenza, o período de incubação, como podemos ver, ele é curto, né? É de 1 a 4 dias. Geralmente começa, né, com uma febre alta, seguido de tosse, dor de cabeça, dores musculares nas articulações, mal-estar, dor de garganta e coriza. Pode ocorrer desde uma infecção assintomática até mesmo a formas graves que podem causar a morte. E aí a gente tem uma diferença na definição do que é uma síndrome gripal e quando a gente tem uma complicação chamada síndrome respiratória aguda grave. Na síndrome gripal, ocorre então o aparecimento súbito de febre, cefaleia, mialgia, tosse, dor de garganta e fadiga. Nos casos mais graves, geralmente há a dificuldade respiratória e a necessidade de hospitalização. E aí, quando tem junto com esses outros sinais e sintomas, nós temos a dificuldade respiratória, a gente tem então a chamada síndrome respiratória aguda grave, né, a SRAG. E nesse caso, é obrigatória a notificação. Então, ou seja, na influenza, a notificação é feita dos casos graves. Com relação aos grupos de risco, a complicação da influenza que mais frequentemente leva à hospitalização e à morte é a pneumonia, né? Ela pode ser causada pelo próprio vírus ou então por uma infecção bacteriana. Em populações não vacinadas, a maioria das mortes por influenza sazonal é registrada em idosos, né? Que a gente viu que é um grupo de risco, né? Que a gente tem que ter todo um cuidado com essa população. Em adultos, a maioria das complicações e mortes, ela ocorre em pessoas portadoras de doenças de base. Por isso também a importância, né? Depois a gente vai ver mais adiante, da vacinação de pessoas que são portadoras de doenças crônicas. Especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção, que são os idosos, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, crianças menores de 5 anos de idade e gestantes, a gente tem que ter um cuidado adicional, porque esses são principalmente os grupos de risco para complicações da influenza. Agora a gente vai entrar um pouco na parte da vacinação, e aí o que a gente verifica enquanto impacto da vacinação, né? Que a vacinação contra a influenza, ela é uma das medidas mais efetivas para a prevenção da influenza grave e de suas complicações. Quando também nós promovemos uma ação de vacinação contra o vírus influenza, a gente verifica uma redução da circulação viral. E agora, nesse período que a gente está, né, quase entrando aí na sazonalidade da influenza, é importantíssimo fazermos essa ação de vacinação e lembrar que neste ano nós estamos com uma antecipação da campanha nacional de vacinação, né? Nós poderemos, então, antes do período sazonal, promover essa redução da circulação viral e lembrando que neste ano nós temos uma situação diferente dos anos anteriores, que nós temos, paralelo à circulação do vírus influenza, nós temos a circulação do Covid-19. E aí, os sinais e sintomas de infecção pelo vírus influenza, infecção pelo Covid-19 são muito semelhantes. Então, a gente agora fazendo essa grande campanha de vacinação, reduzindo a circulação viral, a gente acaba também dando um benefício para o diagnóstico do Covid-19, porque aí você vai ter menos infecções pelo vírus influenza. Além, claro, da gente não ter a co-circulação de vírus respiratórios, né? Aí a gente tem a co-circulação do influenza e do Covid-19. Então, a campanha de vacinação, neste momento, ela é fundamental como uma ação de saúde pública para a gente, então, proteger o maior número de pessoas, principalmente aquelas que fazem parte desse grupo mais vulnerável, que corre o risco de ter maiores complicações devido à infecção pelo vírus influenza.
Então, a campanha nacional de vacinação ela é uma ação de interesse nacional, sendo os grupos prioritários os atores sociais importantes nesse processo de prevenção e controle da doença. Lembrando que, quando nós estamos vacinando um grupo prioritário de vacinação, que é aquele grupo mais vulnerável, nós estamos fazendo um benefício direto para essas pessoas que estão recebendo a vacina, mas também estamos fazendo um benefício indireto para as demais pessoas da sociedade, uma vez que a gente promove a redução da circulação viral. E aí você vacinando, então, uma grande parcela da população, a gente acaba, né, também beneficiando essas outras pessoas. A vacinação contra a influenza, então, neste ano, como eu falei, ela foi antecipada, né, em torno de um mês. Ela começa na próxima segunda-feira, no dia 23 de março, e vai até o dia 22 de maio. Então, nós teremos 2 meses de campanha de vacinação. E teremos o dia D, que é o Dia de Mobilização Nacional, que é um sábado, onde os serviços de vacinação, eles ficarão abertos, né, para dar oportunidade para as pessoas que fazem parte do grupo prioritário receberem a vacina, que será, então, no dia 9 de maio. O objetivo, então, da vacinação contra a influenza é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo para a vacinação. Então, ou seja, é aquilo que eu falei, a gente vai fazer, então, um benefício direto para essas pessoas que vão receber a vacina. Mas também, né, complementando, nós fazemos o benefício indireto para as demais pessoas por diminuir a cadeia de transmissão da doença. Atualmente, as vacinas utilizadas nas campanhas de vacinação, né, do Sistema Único de Saúde, elas são vacinas trivalentes, que contêm antígenos contra 3 cepas do vírus influenza, que é a influenza H1N1, a H3N2 e B. Essa vacina não tem adição de adjuvantes e a sua composição é determinada pela Organização Mundial de Saúde. Essas cepas, então, elas são escolhidas a cada ano, visando prevenir a doença causada por cepas que circularão na temporada seguinte. Então, ou seja, no ano passado, no segundo semestre do ano passado, a Organização Mundial de Saúde, então, através dos sentinelas da influenza, identifica as cepas que estão circulando para, então, que sejam feitas as vacinas da temporada seguinte. Então, ou seja, neste ano, a gente vai ver mais adiante, houve alteração das 3 cepas da vacina influenza. E isso também acaba acarretando um atraso na produção da vacina, porque o processo acaba ficando um pouco mais demorado. A população-alvo a ser vacinada aqui no estado do Espírito Santo será em torno de 1.216.000 pessoas dos grupos prioritários. Mas tem uma informação adicional que nesta semana o Ministério da Saúde incluiu um novo grupo na terceira fase da campanha, que começa a partir do dia 9 de maio, e a gente vai falar isso mais adiante, que são pessoas com deficiência. Então, esse número de pessoas dos grupos prioritários ainda vai sofrer uma alteração, né, um pequeno aumento, devido a esse novo grupo prioritário que foi inserido na campanha nacional de vacinação na terceira fase. Com relação ao grupo prioritário para vacinação, então agora nós vamos entrar quais são os grupos que serão contemplados nessa campanha nacional de vacinação. Como no ano passado não houve alteração para o grupo infantil, vamos continuar vacinando as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, ou seja, até 5 anos, 11 meses e 29 dias. E o que nós precisamos ficar atentos? Que todas as crianças que receberam anteriormente 1 ou 2 doses da vacina influenza sazonal devem receber apenas uma dose em 2020. Então, como exemplo, eu posso citar uma criança que no ano de 2019 tinha 6 meses de vida, recebeu o seu esquema de primovacinação com 2 doses da influenza com intervalos de 30 dias. Neste ano de 2020, ela vai ter 1 ano e 6 meses, ela vai receber apenas uma única dose da vacina. Por quê? Porque ela já recebeu a vacina em ano anterior, seja 1 ou 2 doses. Mesma coisa para aquela criança que também tinha 6 meses de vida
e recebeu somente uma dose no ano passado e não retornou para tomar a segunda dose. Ela não precisa, neste ano, receber 2 doses. Isso porque ela já recebeu uma dose da vacina, né, no ano passado, então ela não é mais primo-vacinada. Então, neste ano, ela também vai receber em dose única. As crianças, então, vacinadas pela primeira vez, elas deverão receber o esquema de 2 doses, devendo se agendar a segunda dose para 30 dias após a primeira. Então, somente na primovacinação, ou seja, na primeira vez que a criança recebe a vacina influenza, que ela tem esse esquema de 2 doses da vacina. Isso por quê? Porque as crianças ainda entraram pouco em contato com o vírus influenza no ambiente. Então, para a gente garantir a imunidade dessa criança, na primeira vez que ela recebe a vacina e que ela está tendo contato com esse antígeno, ela precisa de receber 2 doses com intervalo de 30 dias. A grosso modo, eu posso dizer que a primeira dose é para sensibilizar o organismo e a segunda dose para efetivamente imunizar. Mas nos anos seguintes isso não é necessário. Com uma única dose, a criança já fica imunizada. Para a criança de 6 meses a menor de 6 anos receber a vacina nos serviços de vacinação, é necessário que a família apresente a caderneta de vacinação da criança ou algum documento da criança em caso de perda do cartão, para que então ela receba essa dose da vacina. Outro grupo importantíssimo da campanha nacional de vacinação são as gestantes. Lembrar que as gestantes podem receber a vacina influenza em qualquer idade gestacional. Então, ou seja, desde aquela gestante que acabou de descobrir que está grávida até aquela que está quase na hora do parto, elas devem receber a vacina contra a influenza. O que a gestante tem que apresentar no posto de vacinação é um comprovante da sua situação gestacional, que pode ser o cartão da gestante, exames. Isso por quê? Porque em algumas situações, principalmente naquelas mulheres que estão com poucas semanas de gestação, é difícil identificar que elas estão gestantes, né, que elas estão grávidas. Então, essa comprovação é para esses casos. Mas supondo que chegou uma gestante que está bem nítido, né, que ela está grávida, eu vou cobrar um cartão da gestante ou o exame dela? Não há necessidade. A gente também tem que ter um pouco de bom senso na hora do atendimento, para a gente não burocratizar demais o acesso à vacina. Outra informação importante é que torna-se oportuna a identificação, a localização e o encaminhamento dessas gestantes para a vacinação nas áreas adscritas sob a responsabilidade de cada serviço de saúde dos municípios. Então, ou seja, quem conhece as gestantes do território é a equipe de atenção primária em saúde. Então, é importantíssimo que os agentes comunitários de saúde, a equipe de saúde daquela estratégia, né, façam um levantamento das suas gestantes para que todas recebam a vacina no período da campanha, que é importantíssima para o binômio mãe e filho. As puérperas, né, que são as mulheres no período de até 45 dias após o parto, também devem receber a vacina contra a influenza. Para esse grupo, deverá ser, então, solicitado o comprovante, né, que houve uma gestação, que pode ser a certidão de nascimento da criança, o cartão da gestante, o documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros. Então, esses documentos, eles são exemplos do que pode ser solicitado. Não precisa de ser tudo isso, somente um deles basta. É simplesmente para você identificar que aquela mulher faz parte do grupo prioritário da campanha de vacinação. O trabalhador da saúde, né? É sempre um grupo que gera muita dúvida. Quem é o trabalhador da saúde que vai ser contemplado com a vacina influenza na campanha de vacinação do SUS? São todos os trabalhadores, independente de categoria profissional, que atuam em serviços públicos e privados de saúde humana, nos diferentes níveis de complexidade. Então, essa definição está dizendo o quê? Não estamos falando de categoria profissional. Eu posso ser um profissional de saúde, de formação, mas eu posso não atuar num serviço de saúde.
E eu posso não ter uma formação na área da saúde e trabalhar num serviço de saúde. Então, aqui a gente está falando que é aquela pessoa que, independente da formação dela, ela atua em serviço público e privado de saúde humana. Então, eu posso ter um engenheiro contemplado como trabalhador da saúde, desde que ele trabalhe dentro de um hospital, mas eu posso ter um enfermeiro, por exemplo, não contemplado porque ele não atua em serviço de saúde. Ele resolveu fazer uma outra coisa da vida e não a enfermagem. Então, é isso que precisa ficar claro, que a definição de trabalhador da saúde é aquele que atua em serviço de saúde. Pode ser, então, trabalhadores de hospitais, de prontos atendimentos, de unidades de saúde, consultórios médicos, consultórios odontológicos, farmácias, clínicas com atendimentos de saúde, estagiários de serviço de saúde, desde que ele esteja dentro do serviço de saúde atuando, dentre outros. Para esses trabalhadores da saúde receberem a vacina, eles deverão apresentar como documentação o crachá da instituição onde eles atuam ou a declaração emitida pelo serviço de saúde ou instituição, ou então a carteira profissional. Então, um desses documentos ele vai apresentar e ele poderá receber, então, a vacina. Com relação aos povos indígenas, o único município do estado do Espírito Santo que vacina povo indígena é o município de Aracruz. E aqui, quando a gente fala de povo indígena, a gente fala do indígena aldeado. Então, nenhum outro município do estado recebe vacina para fazer vacinação de povos indígenas, porque os outros municípios não têm aldeias. Então, exclusivamente o município de Aracruz que faz essa ação de vacinação. A vacinação, então, ela é indiscriminada para toda a população indígena a partir dos 6 meses de idade. Temos também o grupo prioritário, né, que, como eu falei, é o grupo mais importante da campanha, que são os indivíduos com 60 anos ou mais de idade, que são os idosos. E com relação ao idoso, por ser um grupo por faixa etária, basta ele levar o cartão de vacina ou o documento de identificação dele. Então, aqui não tem nenhum documento específico. Existem os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas. São aqueles adolescentes do IASES, né, que estão ali cumprindo pena. A população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional também são um grupo, né, também é um grupo contemplado na campanha de vacinação. Com relação a esse grupo, a vacinação será realizada nas unidades prisionais. Então, ou seja, é um grupo que a ação é feita extramuro. Então, em algumas situações, por exemplo, o funcionário do sistema prisional, ele pode, às vezes, não acessar a vacina na sua unidade prisional no momento que está acontecendo a ação, supondo que ele é um plantonista e ele não consiga receber a vacina dentro da unidade prisional. O que pode ser feito, então? Ele pode receber a vacina nas unidades de saúde mediante a apresentação de declaração emitida pela unidade prisional onde ele atua. Então, ou seja, esse público, ele é um público que é vacinado no local onde ele se encontra, né? Que é a população que está presa. Temos o grupo também muito importante, depois dos idosos, é o grupo que a gente tem maior mortalidade no país, que são os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Para esse grupo, portador de doença crônica, né, existe a descrição de quais doenças crônicas contemplam a vacinação, a gente vai ver mais adiante, mas o que a gente precisa de destacar para esse grupo? Que é necessária a prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina. Podemos falar prescrição médica, podemos falar laudo médico, é alguma coisa que indica que essa pessoa tem aquela doença crônica e ela deverá ser apresentada no ato da vacinação. Nos pacientes que já estão cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do SUS, ou seja, a unidade de saúde já conhece esse paciente, então, nesse caso, não há necessidade de que ele apresente uma prescrição ou um laudo médico. É só ele se dirigir aos postos que eles estão cadastrados para receberem a vacina, porque aí a equipe já conhece esse paciente, então ele basta procurar a unidade de saúde onde ele já faz acompanhamento. Por exemplo, um paciente diabético,
que é cadastrado no hiperdia daquela unidade de saúde, a equipe já conhece, já tem informação no prontuário do paciente, então ele pode receber a vacina na unidade de saúde onde ele acompanha a sua doença. Com relação aos pacientes que são atendidos na rede privada ou conveniada, eles também devem buscar a prescrição médica com antecedência. E aí é importante reforçar que para a vacinação pode ser aceita tanto a prescrição do SUS quanto da rede privada ou conveniada. Se o paciente faz todo o acompanhamento na rede privada, não há motivo por que ele buscar uma unidade de saúde para ter uma prescrição médica. Ele pode apresentar a prescrição da rede privada ou conveniada onde ele faz o acompanhamento. E ele pode sim receber a vacina no SUS. É importante reforçar mais uma vez que a apresentação da prescrição médica ela é obrigatória para o grupo de comorbidade durante a campanha, com exceção daquele caso que eu falei, quando o paciente já é conhecido pela equipe de saúde que faz o acompanhamento dele. Isso por quê? Porque é a única forma que nós temos para identificar que aquela pessoa é portadora de alguma doença crônica. É uma forma de identificar o grupo prioritário da campanha de vacinação e dar acesso a quem realmente precisa. Aqui está a lista das doenças crônicas. Essa lista, ela consta no informe técnico da campanha nacional de vacinação contra a influenza. Todos os municípios do estado, regionais de saúde, receberam esse documento. Ele também estará disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde. E aí, o que a gente verifica, né? Nós temos uma lista de doenças crônicas que contempla o grupo, né, a vacinação, que são as doenças respiratórias crônicas, as cardíacas crônicas, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, pessoas com diabetes, imunossupressão, obesidade grau 3, pessoas transplantadas e portadores de trissomia. Como exemplo aqui a gente pode citar a síndrome de Down, entre outras. Outro grupo prioritário da campanha de vacinação são os professores que atuam em sala de aula em escolas públicas e privadas do ensino infantil, fundamental, médio e superior. Então, ou seja, é o ensino convencional, né? Para esse professor receber a vacina numa unidade de saúde ou num posto de vacinação, é necessário uma declaração emitida pela escola pública ou privada de que ele atua nesse serviço, né? E uma atenção é que não estão incluídos no grupo de professores para vacinação os professores aposentados, licenciados e outros profissionais da comunidade escolar. Então, ou seja, quem define o grupo prioritário para a campanha nacional de vacinação é o Ministério da Saúde. E neste momento estão contemplados os professores do ensino convencional, que vai do infantil ao superior. Então, nem toda a comunidade escolar está contemplada na campanha de vacinação, somente os professores. Temos o grupo também chamado Forças de Segurança e Salvamento. Esse grupo ele foi introduzido na campanha no ano passado. Quem são essas pessoas, né, chamadas Forças de Segurança e Salvamento? São policiais e bombeiros, que também estão contemplados na campanha de vacinação. Temos este ano, então, duas novidades, que são a inclusão dos adultos de 55 a 59 anos de idade. Então, esse grupo, nessa faixa etária de 55 a 59 anos de idade, foi um grupo muito interessante que o Ministério da Saúde trouxe, né, como contemplado na campanha deste ano. Quando a gente verifica a mortalidade, né, por influenza, a gente verifica que os mais acometidos são idosos, pessoas com doenças crônicas. E o que a gente tem verificado? Também um aumento de óbitos nessa faixa etária. Muito porque pessoas na faixa etária dos 50 anos, ela muitas das vezes está desenvolvendo doenças crônicas, mas pode ser que ainda não tenha o diagnóstico. Então, ou seja, a inclusão desse público foi muito interessante e nós vamos, então, neste ano, começar a vacinação dos adultos na faixa etária de 55 a 59 anos de idade. Além disso, nesta semana, o Ministério da Saúde incluiu também um novo grupo, que nós vamos receber um documento do Ministério da Saúde, incluindo esse grupo na terceira fase da campanha, que são pessoas com deficiência.
E aí inclui o deficiente físico, auditivo, visual, intelectual, mental e deficiências múltiplas. Para a vacinação desse público, é necessária a prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação. Mais um exemplo, eu tenho um deficiente físico visível, né? Eu consigo visualizar que ele é um deficiente físico. Nesse caso, eu posso, pelo bom senso, ignorar essa recomendação de apresentar uma prescrição médica. Mas, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem uma deficiência visual ou auditivo que eu não consegui identificar ali naquele momento. Para isso, faz-se necessária a prescrição médica. Então, isso é uma padronização, né, do ponto de vista operacional, para facilitar a ação de vacinação e para que essas pessoas, então, tenham acesso à vacina. Os pacientes que já estão cadastrados em programas do SUS, eles devem se dirigir aos postos que estão cadastrados para receber a vacina. Isso aí para dispensar, então, a prescrição médica, né, ou laudo médico especificando o motivo da indicação da vacina. Para a campanha de vacinação contra a influenza, nós temos uma meta a ser atingida, né? Porque o nosso objetivo é o quê? É proteger o maior número de pessoas desse grupo prioritário. Então, nós devemos vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários contra a influenza. Lembrando que nem todos os grupos prioritários, eles têm uma meta. Alguns nós apenas monitoramos as doses aplicadas. Então, para as pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais, os privados de liberdade, funcionários do sistema prisional, professores, forças de segurança e salvamento, e agora também a inclusão do grupo de pessoas com deficiência, serão disponibilizados dados de doses aplicadas no período da campanha, considerando que nós não temos denominadores para os referidos grupos. Então, ou seja, esses grupos aqui, nós não temos uma meta para ele. Nós temos uma população a ser vacinada, uma estimativa, né, dessa população, mas nós não temos uma meta mínima. O que a gente tem uma meta mínima são os grupos prioritários, como, por exemplo, os idosos, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as gestantes, as puérperas, os trabalhadores da saúde. Esses sim são grupos que a gente tem uma meta, né? Além do grupo que entrou neste ano, que é por faixa etária também, que é a população de 55 a 59 anos. Esses nós temos, então, uma meta mínima a ser alcançada, que é 90% de cobertura. A vacina influenza, que vai estar disponível este ano nos serviços de vacinação pelo SUS, né, a vacina trivalente, e também na rede privada, porque na rede privada também nós temos a vacina trivalente, elas estão de acordo com a resolução número 2735, de 2 de outubro de 2019 da Anvisa. Como eu falei, essa publicação sai sempre no segundo semestre, né, para que a vacina, então, tenha a composição conforme essa publicação. Então, nós temos esse ano a vacina influenza H1N1, né, essa cepa aqui, a influenza H3N2 dessa cepa aqui, e a vacina influenza B, que é linhagem B, Vitória. Então, como eu falei, né, anteriormente, nós neste ano teremos alteração das 3 cepas da vacina, o que acaba tornando o processo produtivo ainda mais, né, trabalhoso, porque houve alteração das 3 cepas da vacina. Então, ou seja, a vacina do ano passado não serve para esse ano. Nós temos 2 situações como motivo para a vacinação anual. Primeiro, as cepas elas são modificadas de acordo com esse estudo da circulação da cepa da temporada seguinte. E o outro motivo é que a proteção da vacina influenza ela dura de 6 meses a 1 ano. Então, a pessoa que tomou a vacina no ano passado, neste ano ela já praticamente já não tem mais proteção, ou seja, ultrapassou, né, os 6 meses a 1 ano aí de proteção da vacina, e também neste ano a vacina não tem nenhuma das cepas iguais à do ano passado. Por isso, a importância da vacinação anual. A novidade também neste ano é que, como houve uma antecipação da campanha de vacinação, ela também foi dividida em etapas e grupos prioritários.
Então, não será feita uma campanha de vacinação ao mesmo tempo para todos os grupos prioritários. Então, as prioridades, né, são de acordo com a vulnerabilidade de cada grupo, né, e de acordo também com o cenário epidemiológico. Então, na primeira fase, nós teremos a vacinação de idosos e trabalhadores da saúde. Essa etapa, então, ela inicia no dia 23 de março, e no estado do Espírito Santo nós temos em torno de 470 mil pessoas a serem vacinadas nesse grupo. Depois, na segunda fase, que inicia no dia 16 de abril, nós vamos vacinar professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento e as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. E na terceira fase, que inicia no dia 9 de maio, com um público-alvo de 520 mil pessoas, nós vamos vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade e lembrar aquele novo público que entrou nessa semana, que são as pessoas com deficiência. Como nós ainda não temos a informação dessa população, né, ela ainda está sendo avaliada, ainda não está incluída aqui a população de pessoas com deficiência. E aí, então, esse público da terceira fase dá em torno de 520 mil pessoas, porém, com a inclusão das pessoas com deficiência, esse número vai aumentar. E aí, a população total a ser vacinada do Estado do Espírito Santo fica em torno de 1.216.000, também podendo ser, né, aumentada aí de acordo com a população das pessoas com deficiência que ainda está passando por atualização. Uma questão importantíssima e que também o serviço de saúde, né, o serviço de vacinação tem muita dúvida, é com relação ao esquema de vacinação e o volume das crianças, principalmente, né? Porque na criança a gente tem uma modificação do volume de acordo com a faixa etária. Então, aqui nesse quadro, o que nós apresentamos aqui é o esquema para as crianças que estão recebendo a vacina pela primeira vez. Então, ou seja, aquela criança que nunca recebeu vacina influenza antes na vida e que está recebendo pela primeira vez. Se for uma criança com idade de 6 meses até menor de 3 anos, ou seja, até 2 anos, 11 meses e 29 dias, ela vai receber 2 doses da vacina, com volume em cada dose de 0,25 ml. Então, ou seja, eu vou fazer uma dose de 0,25 ml, que é a primeira dose, e 30 dias depois, né, ou 4 semanas, né, nós vamos fazer outra dose de 0,25 ml. Se for uma criança de 3 a 8 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, abaixo de 9 anos de idade, entre 3 anos a menor de 9 anos, nós vamos fazer 2 doses da vacina também, porque é a primeira vez que ela está recebendo a vacina, só que o volume nessa criança acima de 3 anos, ele não é mais 0,25, ele é 0,5 ml. Então, ou seja, está fazendo a vacina pela primeira vez uma criança entre 3 a menor de 9 anos. Eu vou, então, aplicar 0,5 ml e 30 dias depois eu vou aplicar mais 0,5 ml. E aí ela fica, então, com o seu esquema completo de 2 doses. E todas as crianças a partir de 9 anos de idade e adultos idosos, né, sempre vão receber dose única da vacina com o volume de 0,5 ml. Então, eu vou ter mudança em volume, ou então em número de doses do esquema, na primovacinação de crianças de 6 meses a menor de 9 anos de idade. E aí, de 6 meses a menor de 3, vai ser 2 doses de 0,25 e de 3 a menor de 9 anos, 2 doses de 0,5 ml. Se não é mais a primovacinação, ou seja, se essas crianças já estão recebendo a vacina no ano seguinte,
elas vão receber, se forem, né, na faixa etária aí a gente não vai ter um caso de 6 meses, né? A gente vai ter um caso de uma criança de 1 ano e 6 meses. Mas se ela ainda for menor que 3 anos, né, nessa faixa etária aqui, ela vai receber dose única de 0,25 ml. Então, ou seja, o volume em criança menor que 3 anos, ele continua de 0,25 ml, mesmo em dose única. E uma criança de 3 a menor de 9 anos, dose única de 0,5 ml. E crianças a partir de 9 anos e adultos de uma maneira geral, dose única de 0,5 ml. A via de administração da vacina influenza, ela pode ser tanto por via intramuscular ou por via subcutânea. Porém, a subcutânea tem que ser dada de forma mais profunda. Mas no ano de 2020, no estado do Espírito Santo, serão distribuídas seringas agulhadas para a administração intramuscular. Então, ou seja, como os municípios irão receber as seringas para serem aplicadas por via intramuscular, então essa via vai ser elegível. Mas aí precisamos ter atenção com pessoas, né, que apresentam discrasias sanguíneas ou que estejam utilizando anticoagulantes orais, que aí recomenda-se a administração por via subcutânea para evitar, então, sangramento, hematomas, né, de uma maneira geral. É importante também, além de usar a via subcutânea, também orientar a utilização de compressa fria, para a gente fazer vasoconstrição no local e não ocorrer sangramento. Uma dúvida frequente também é sobre a administração simultânea da vacina influenza com outras vacinas ou medicamentos. A vacina influenza, ela é uma vacina inativada e por esse motivo ela pode ser administrada na mesma ocasião ou com qualquer intervalo de outras vacinas ou medicamentos, procedendo-se então à administração com seringas diferentes em locais anatômicos diferentes. Então, ou seja, mesmo que a outra vacina que eu vá aplicar é uma vacina de micro-organismo vivo, vou dar um exemplo aqui, a tríplice viral, é uma vacina de micro-organismo vivo. Se eu vou aplicar a influenza na pessoa, não importa, eu posso fazer no mesmo dia ou com qualquer intervalo. Então, eu posso fazer a influenza no mesmo dia que a tríplice viral, ou então no dia seguinte. O problema é quando é uma vacina viva injetável com outra vacina viva injetável. Nesses casos, eu tenho, então, que fazer a vacinação simultaneamente ou com intervalo de 30 dias, com exceção para as crianças menores de 2 anos de idade, que em situações de fazer vacina viva injetável com vacina viva injetável, eu não faço no mesmo dia. Eu mantenho um intervalo de 30 dias entre essas vacinas. Com relação às pessoas que estão fazendo tratamentos imunossupressores ou radioterapia, esses tratamentos eles podem reduzir ou anular a resposta imunológica. Mas assim, é importante destacar que mesmo as pessoas fazendo uma terapia imunossupressora ou radioterapia, é importantíssimo que elas recebam a vacina influenza. Inclusive, a gente viu que pessoas com doenças crônicas, pessoas que têm imunossupressão, são um grupo prioritário para receber a vacina influenza. Isso por quê? Porque é uma vacina inativada. Ela não vai causar nenhum prejuízo por aquela pessoa. Pelo contrário, ela só vai causar benefício, porque é uma pessoa que já está com o sistema imunológico prejudicado, então recebendo a vacina influenza, que é uma vacina sazonal, é importantíssimo, mesmo que ela tenha uma resposta diminuída comparada às pessoas saudáveis, essa vacina vai causar um grande benefício para essa pessoa. Mas o que a gente não vê? Pessoas que fazem uso de corticosteroides em tratamentos sistêmicos de curto prazo, ou seja, menos de 2 semanas, ou por via inalatória ou tópica, você não tem uma diminuição da resposta imunológica à vacina. Então, a pessoa pode ter a resposta prejudicada à vacina se ela está usando um imunossupressor, um corticoide por uso sistêmico por mais de 15 dias ou radioterapia. Mas aí, como eu falei, a vacina ela continua sendo indicada para essas pessoas sim, né? Pessoas que têm imunossupressão.
porém elas vão ter a resposta um pouco diminuída, mas vão ter de alguma forma benefício sim. Com relação aos doadores de sangue, a vacina influenza, então, como eu falei, é uma vacina inativada. Então, as pessoas que queiram doar sangue, né, que são pessoas que já fazem, né, doação, elas precisam, então, antes de tomar a vacina, fazer a doação, porque senão elas vão ficar inaptas temporariamente pelo período de 48 horas. Então, elas podem doar sangue antes de tomar a vacina ou 48 horas depois. E aí elas vão ficar inaptas temporariamente por 48 horas, né? É um período curto porque é uma vacina inativada, né? Se fosse uma vacina viva atenuada, ela ficaria inapta por 30 dias. Mas no caso da vacina influenza, como eu falei, é uma vacina inativada, então ela vai ficar inapta somente pelo período de 48 horas. Sobre a eficácia da vacina influenza, o que é possível, então, verificar? Que em adultos saudáveis, a detecção dos anticorpos protetores, ela se dá entre 2 a 3 semanas após a vacinação. Então, ou seja, tomou a vacina, de 2 a 3 semanas depois, a pessoa já está protegida. Em idosos, os níveis protetores de anticorpos podem ser menores. Então, é aquela questão que a gente falou lá no início, porque o objetivo da campanha de vacinação contra a influenza não é simplesmente evitar síndrome gripal, né? Porque, por exemplo, no idoso, a gente tem um nível de anticorpo menor. Mas o que a gente vai trazer de benefício para essa população? A gente vai evitar formas graves da influenza, né, que requer hospitalização e pode até mesmo levar à morte. Então, por isso é muito importante a vacinação para nós evitarmos formas graves da influenza. Nas crianças, a eficácia da vacina ela varia conforme a idade. Como muitas crianças são soronegativas, né? As menores de 9 anos são soronegativas para o vírus influenza, por isso que há aquela recomendação de fazer 2 doses da vacina influenza em crianças que estão recebendo a vacina pela primeira vez. Então, essa é a justificativa para aquele quadro onde a gente viu a dosagem e o esquema de vacinação de acordo com a faixa de idade e se é a primeira vez que recebe a vacina ou não. Nas gestantes, a vacina é eficaz tanto para a proteção da mãe quanto do lactente. Então, por isso, gente, é fundamental nós garantirmos a vacinação das gestantes com o apoio das equipes de atenção primária em saúde, para que a gente, então, tenha uma boa cobertura nesse público, porque aí a gente está protegendo 2 seres de uma única vez, a mãe e a criança. E aí lembrar que o estado do Espírito Santo, e assim como muitos estados do Brasil, tem enfrentado dificuldades para atingir a cobertura vacinal do público infantil e do público de gestantes. E aí, então, a criança está sendo afetada 2 vezes, pelo fato dela não estar sendo vacinada e pelo fato da gestante, que também está ali com uma criança, não está sendo vacinada. Como eu já falei também, a proteção conferida pela vacina influenza é aproximadamente de 6 meses a 1 ano, por isso a importância da vacinação anual. Sobre as precauções da vacina influenza. Se a pessoa está com uma doença febril aguda, moderada ou grave, recomenda-se então adiar a vacinação até a resolução desse quadro, com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença. Ou seja, chegou uma pessoa com febre, nós não vamos vacinar. Essa vacinação vai ser adiada até a resolução do quadro dessa pessoa. Quem teve anafilaxia, a dose anterior da vacina, essa próxima dose, ela deve ser administrada sob observação, ou seja, não será feita numa unidade básica de saúde, será feita num serviço com suporte de urgência e emergência, com avaliação médica. Então, isso aqui não é uma situação de rotina, é uma situação onde requer um cuidado adicional, porque a pessoa teve um evento grave à dose anterior da vacina. Pessoas que têm história de alergia a ovo, isso é muito comum a gente ouvir, né? Pessoas que após a ingestão de ovo apresentaram apenas urticária, nós podemos administrar a vacina em influenza sem qualquer cuidado especial. Ou seja, se foi uma reação alérgica leve que a pessoa teve ao ingerir ovo, isso não contraindica a vacina, não precisa ter nenhum cuidado especial.
O que contraindica, então, a vacina influenza? Então, a vacina influenza é uma vacina muito segura, né? Praticamente todas as pessoas podem receber a vacina, mas nós temos um pequeno grupo que não deve receber. Então, a vacina ela está contraindicada em crianças menores de 6 meses de idade. Mas a gente viu que, pelo fato dela ser inativada, ela pode e deve ser aplicada em paciente com câncer, paciente HIV positivo, paciente transplantado. Então, ou seja, é uma vacina que é indicada para esse público. Por ser inativada, nós não temos que ter nenhum cuidado adicional, porque é uma vacina muito segura, inclusive, para esse público. O que acontece com esse público é que, às vezes, eles podem ter uma resposta à vacina diminuída quando comparada à população de uma maneira geral. Sobre eventos adversos pós-vacinação, né? Como eu falei, a vacina influenza é uma vacina muito segura, né? Ela tem uma segurança excelente e ela é muito bem tolerada. Mas, como qualquer vacina, ela não é isenta de efeitos colaterais, né? Ela não contém vírus vivo na composição, como eu falei, e por isso não causa a doença. Então, aquela história de falar que tomou a vacina contra a influenza e ficou gripado, isso é mito. A vacina, ela tem micro-organismo ali inativado e fragmentado. É como se fossem partículas do vírus. Não existe micro-organismo vivo ali. Então, isso é mito. O que pode acontecer é o seguinte, a gente viu também que a vacina demora em torno de 2 a 3 semanas para fazer a soroconversão, né? Para o organismo da pessoa fazer a soroconversão e produzir os anticorpos. Então, se a pessoa entrou em contato com o vírus influenza nesse período, que antecede aí as 2 a 3 semanas que ela recebeu a vacina, ela ainda não está devidamente protegida. Então, ela pode ter pegado o vírus no ambiente, ou ela tomou a vacina, ela já estava com a doença, né, em incubação e acabou desenvolvendo a doença. Então, ou seja, a vacina causar gripe, influenza em alguém, isso é mito, isso não existe. Então, pode acontecer alguns fatores, como o que eu citei, que pode a pessoa acabar desenvolvendo e acabar atribuindo à vacina a doença, e isso não é verdade. O que a gente tem, geralmente, de efeito colateral da vacina influenza? O mais comum de acontecer, e que também não são todos os casos que apresentam, é uma manifestação local. Pode ter uma dor no local da aplicação, pode ter o eritema, que é aquele vermelhidão, pode ter induração. Geralmente, isso é resolvido em 48 horas. E a conduta é orientar o quê? Compressa fria no local de aplicação. Então, para todas as pessoas que eu vacino, eu já devo orientar no momento que eu estou aplicando a vacina, que ela deve colocar compressa de água fria no local da aplicação para evitar reações locais. E isso ajuda muito mesmo. Uma questão também que as pessoas às vezes confundem muito, porque é esperado a gente ter o eritema, que é o vermelhidão no local da aplicação. Eritema é diferente de abscesso. O abscesso, geralmente, ele está associado com infecção secundária ou erros de imunização. Mas eu não tenho um abscesso nesse período aqui de 48 horas. Para eu ter um abscesso, eu vou ter que ter o quê no local de aplicação? A formação ali de um processo infeccioso. E isso não acontece em 48 horas. Então, as pessoas acabam atribuindo, falando que, por exemplo, um eritema é um abscesso, e isso não é verdade. Então, para eu caracterizar um abscesso, eu tenho também que ver o tempo da aplicação da vacina. E a gente tem visto muitas condutas equivocadas, né, relacionadas, inclusive com prescrição de antibiótico, para as pessoas que estão apenas com uma reação local e que vai se resolver em 48 horas. Então, ou seja, isso é um equívoco e a gente acaba vendo utilização de antibiótico em situações que não vai ajudar em nada. Então, por isso, a orientação para o usuário ela é fundamental. Podemos ter também manifestações sistêmicas, como a febre, mal-estar, mialgia, que pode persistir por 1 a 2 dias, ou seja, aquelas 48 horas que a gente viu também da reação local. E essa manifestação sistêmica ela é mais frequente nos primos vacinados, ou seja, naquelas pessoas que estão recebendo a vacina pela primeira vez. Reações de hipersensibilidade, ou seja, são as reações alérgicas, né? A gente pode ter reações anafiláticas, que são raras, muito raras, né?
E elas podem ser associadas a qualquer componente da vacina. Então, ou seja, se a pessoa tem já uma alergia grave a algum componente da vacina, nesses casos, faz-se necessário um acompanhamento, né, e uma vacinação em locais que tenha suporte de urgência e emergência. Eu não vou fazer isso numa unidade básica de saúde, por isso precisa ser feita uma triagem no momento da vacinação para identificar aquelas pessoas que podem receber a vacina. E aí, como eu falei, é uma situação muito rara. Manifestações neurológicas também são muito raras. Por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, ainda existem muitos estudos contraditórios sobre isso, mas o que a gente sabe? Que o próprio vírus influenza, ou seja, a pessoa que se infectou pelo vírus influenza no ambiente, ela pode desencadear a síndrome de Guillain-Barré. Então, assim, do ponto de vista da vacinação, é um evento muito raro. Também temos as doenças neurológicas de natureza inflamatória ou desmielinizante no período entre 1 dia e 6 semanas após a aplicação da vacina, que devem ser notificadas e investigadas. Também é um evento muito raro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os registros da campanha nacional de vacinação contra a influenza, porque é fundamental, né? Afinal de contas, o que eu registro, ele vai mostrar o que eu evoluí enquanto campanha de vacinação, né? Vai mostrar o meu cenário, né? Fazer monitoramento e avaliação é importantíssimo para eu definir novas estratégias no meu território. Ou seja, se eu estou identificando que a minha cobertura para criança não está adequada, eu preciso, no período da campanha, já definir novas estratégias para eu melhorar a cobertura nesse público. Então, ou seja, fazer busca ativa em creche. O que mais eu posso fazer? Busca ativa com os agentes comunitários de saúde casa a casa. Ah, não, a minha cobertura está mais baixa na gestante. Eu tenho que verificar, então, com as pessoas que fazem pré-natal, que fazem acompanhamento da gestante, que eu preciso melhorar minha cobertura. E por aí vai. Então, monitorar a cobertura de cada grupo prioritário é fundamental para que eu tenha, né, além da minha meta total alcançada, que eu também tenha uma cobertura homogênea entre os grupos prioritários. Não adianta eu ter uma excelente cobertura na população idosa, que está puxando a minha meta total para cima, se as minhas crianças, se as minhas gestantes, se os meus trabalhadores da saúde não estão devidamente vacinados. Eu preciso ter uma cobertura adequada em todos esses grupos onde eu tenho uma meta a ser alcançada. E aí, como eu falei anteriormente, aqui a gente tem a população infantil, ela estratificada, né, desagregada por faixa etária, que no final das contas são crianças de 6 meses a até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Quando eu olho ela desagregada, o que a gente verifica? Que eu tenho uma boa cobertura nas crianças de 6 meses a menor de 2 anos, que eu não tenho uma cobertura alcançada para a população de 2 anos a menor que 5, fiquei abaixo de 90%, e as crianças de 5 anos ainda um pouco mais baixo, com 81,16%. Ou seja, a população de 2 a menor de 6 anos, eu tenho uma cobertura vacinal não alcançada. Então, o que eu posso fazer enquanto estratégia para alcançar essa população aqui, uma vez que nas crianças de 6 meses a menor de 2, eu estou alcançando a cobertura. E aí lembrar que esse público aqui, ó, ela está, muitas dessas crianças estão em creche, então uma grande estratégia que eu posso fazer para melhorar a cobertura vacinal. Nas gestantes também não foi possível alcançar a cobertura vacinal no ano de 2019, ó, ficou em 84,74%. Então, o que a gente verifica? Não ficou tão longe da meta, mas não foi alcançada a meta nem para a criança e nem para a gestante. O trabalhador da saúde ultrapassou a meta, ficou em 91,62%, né? Puérperas também ultrapassou, ficou em 94,84%. Indígenas também ultrapassou, com 100% de cobertura. E no idoso, ultrapassou os 100% de cobertura. Isso aqui tem relação com o quê? Com o denominador. Eu posso ter o meu denominador subestimado. E aí, então, eu tenho esse aumento aqui na cobertura superior a 100%. Na população de professores também, né, superou os 100% de cobertura. E comorbidades, que no ano passado tinha meta, ficou acima de 90% também a cobertura vacinal. Na população privada de liberdade, ultrapassou a meta. Nos funcionários do sistema prisional também.
E aqui uma observação, que esse grupo, né, chamado Forças de Segurança e Salvamento, a gente, quando a gente faz a análise dessa cobertura baixa aqui, o que está relacionado a isso? É que esse grupo não foi um grupo definido no início da campanha de vacinação. Esse grupo ele foi incluído quase que no final da campanha de vacinação. Então, ou seja, o que ocasionou que a cobertura ficasse tão baixa é realmente a questão de comunicação. Possivelmente, muitos policiais, bombeiros, não ficaram sabendo que eles eram um grupo prioritário da campanha de vacinação do ano passado. Então, isso pode ser que esse número, com a inclusão desse grupo já no início da campanha deste ano, esse número aumente bastante. E aí, na meta total, a cobertura do Estado do Espírito Santo no ano de 2019 ficou em 97,11%. No ano, então, passado, o Estado do Espírito Santo foi o quarto estado do Brasil a atingir a cobertura vacinal em velocidade de ação, né? E o primeiro do Sudeste. E aí, então, a gente verifica que a gente teve uma boa meta total, né? 97,11%, porém, não foi homogênea em todos os grupos prioritários. E é isso que a gente precisa trabalhar para melhorar neste ano de 2020. Aqui são as doses aplicadas. Eu não vou entrar muito em detalhe nesse slide, mas no total geral foram vacinadas 1.096.640 pessoas. Como estratégia de registro neste ano de 2020, o Ministério da Saúde havia definido que seria registro consolidado e registro nominal, mas em função da situação epidemiológica do coronavírus, o Ministério da Saúde comunicou aos estados e municípios que não teremos registro nominal da campanha influenza neste ano, para evitar a aglomeração de pessoas nas unidades de saúde e nos postos de vacinação, porque também trabalharemos com postos volantes para aumentar os pontos de vacinação. Então, por esse motivo, nós vamos trabalhar somente com registro consolidado, para agilizar o atendimento dessas pessoas dos grupos prioritários. Já temos a questão que nós vamos dividir por fases, então isso vai diminuir a concentração de pessoas. Mas também nós precisamos de dar agilidade ao atendimento para evitar aglomeração. Então, algumas condutas, depois eu vou falar ao final, que a gente vai precisar tomar nessa campanha de vacinação para evitar também a transmissão de doença respiratória entre as pessoas que vão até o serviço de vacinação para receber a vacina. Então, o registro ele vai ser consolidado de doses aplicadas, ele deverá ser feito durante todo o período da campanha, diariamente, por sala de vacina, no site cpni.datasus.gov.br. Lembrar que no dia D, né, porque a gente vai fazer esse monitoramento diário das doses aplicadas por todos os municípios, mas no dia D, que é no dia 9 de maio, e é o dia de mobilização nacional, que é um sábado, nós sempre trabalhamos com duas parciais. Uma, o município insere os dados no sistema até o meio-dia e no período da tarde ele insere até às 16 horas. Isso para que a gente faça um balanço do resultado da campanha no dia D, que é o dia de mobilização nacional. Nós teremos no site algumas opções, né, de relatórios para ser feito então o monitoramento e avaliação da campanha. Nós teremos o vacinômetro, a cobertura vacinal, né, por grupo prioritário, doses aplicadas por faixa de idade, a homogeneidade de cobertura, as parciais e o controle de envio. Então, aqui é um print da tela do sistema, né, que os municípios, as referências municipais de imunização conhecem muito bem. Então, aqui é possível pegar, então, as informações dos relatórios para fazer esse monitoramento e avaliação das coberturas vacinais e os outros dados que são importantes de serem monitorados. As fórmulas de cálculo da cobertura vacinal por grupo prioritário, né? Aqui eu estou citando só os principais. Então, nas crianças, nós trabalhamos com a dose única mais a dose 1. A dose 2 é só para compor o esquema daquela criança, né? Para você completar o esquema das crianças primo-vacinadas. Mas o que compõe o numerador é a dose única e a dose 1. E o denominador, nós temos a população de crianças do SINASC mais IBGE.
Idosos são as doses únicas, que são o numerador, e o denominador IBGE, população do IBGE. Adultos de 55 a 59 anos, numerador dose única, denominador IBGE, população do IBGE. Indígenas, dose única mais dose 1, porque a gente também tem crianças indígenas, né? E o denominador é a população dada pelo CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. As puérperas, nós temos no numerador a dose única e o denominador população SINASC. Gestantes, numerador dose única, denominador SINASC. Trabalhador da saúde, numerador dose única, denominador total de doses aplicadas em 2019 para este grupo. E os professores, numerador dose única, denominador somente doses aplicadas. Não vai estar disponível cobertura vacinal para a população de professores. Então, ainda sobre os registros, né, como eu falei anteriormente também, não será estimada a cobertura vacinal dos grupos comorbidades, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, professores, forças de segurança e salvamento e pessoas com deficiência. Nesses grupos será avaliado o número de doses aplicadas no período da campanha. Para professores, a cobertura será só para o Estado. O município não terá uma cobertura para professor. Como eu falei, vai monitorar as doses aplicadas. As gestantes, outros grupos que receberam a vacina influenza trivalente fora do período da campanha, ou seja, quando o site para entrada de dados já estiver fechado, essas doses deverão ter os dados registrados nominalmente como estratégia campanha. Essas doses não serão válidas para a cobertura vacinal, ou seja, por isso que é importante o registro diário e que essas gestantes sejam vacinadas no período da campanha, para que a gente então tenha esse dado da gestante na nossa cobertura vacinal. E a população que receber dose da vacina influenza quadrivalente, a Flu, né, 4V, disponibilizada pelos serviços privados, elas devem ser inseridas no sistema, respeitando as regras de registro e selecionando a estratégia adequada ao serviço privado. Então, ou seja, é muito importante que os municípios fiquem atentos com relação às doses aplicadas pelo serviço privado, porque essas doses também contam para a cobertura vacinal do município. Se você perde essa informação, você perde cobertura vacinal. E aí, lembrando que nós temos a RDC 197 de 2017, que ela diz que os serviços privados de vacinação, eles têm a obrigação de informar os dados de vacinação para os municípios. Isso é uma regra, inclusive, para que esses serviços privados de vacinação tenham o seu alvará sanitário. E quem expede o alvará sanitário é o próprio município. Então, ou seja, esse contato com serviços privados de vacinação, ele é fundamental para que a gente tenha, então, os dados, né, compondo também o número de doses aplicadas pelo município. Então, gente, é isso que eu gostaria de falar com vocês, né, sobre a campanha de vacinação. Aqui está o meu contato, né, como a Zilma me apresentou, eu sou a Daniela, eu coordeno o Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis aqui do Estado. Aqui também está o nosso telefone e o nosso e-mail. Mas eu também não poderia deixar de falar que nós enviamos para as referências municipais, hoje, um documento do Ministério da Saúde, reforçando algumas ações, algumas condutas, né, de prevenção nesse momento, né, da epidemia de Covid, né, no país, Covid-19, o coronavírus, relacionada a essa questão de aglomeração de pessoas. Então, algumas medidas importantíssimas são nós aumentarmos os pontos de atendimento, né, para evitar aglomeração de pessoas. Uma questão importante já foi feita, a campanha em fases, então a gente não vai ter todas as pessoas, todos os grupos prioritários ao mesmo tempo. Então as pessoas devem respeitar o seu momento para receber a vacina. Nós temos também o registro que será consolidado e não será nominal, então isso também vai agilizar o atendimento. E aí também é importante ter pessoas monitorando esses usuários nas filas, se caso a gente venha a ter alguma fila. Por quê? Porque neste momento nós precisamos de vacinar as pessoas
que não estejam doentes, né? Nós vamos fazer um chamado das pessoas que não estejam doentes, que não estejam com sintomas respiratórios, porque as pessoas que estão com um sintoma respiratório muito leve, por exemplo, só uma coriza, é importante que elas fiquem em casa, né, se hidratando, se alimentando bem, longe das demais pessoas. Pessoas que estejam com sintomas respiratórios leves, ou seja, uma febre e tosse, devem procurar um médico, né, um serviço de saúde para né, o seu diagnóstico e também vai ser orientado o isolamento domiciliar. E as pessoas que, além de febre e tosse, também tiverem dificuldade para respirar, isso indica um agravamento da situação. Essas precisam procurar, então, um serviço de urgência. Então, o nosso público a ser vacinado, nós precisamos ficar atentos, que serão pessoas, né, que vão receber a vacina, né, que devem estar sem sintomas respiratórios. Pessoas com sintomas respiratórios não devem estar juntas com as demais, devem, então, ficar em isolamento, né, de acordo com a situação de saúde que elas se encontram naquele momento. Então, assim, esse documento é importantíssimo, é importante que todos os serviços divulguem essas informações para que a gente tenha uma campanha de vacinação com muito êxito, porque neste momento nós precisamos reduzir a circulação de vírus respiratórios. E a campanha de vacinação contra a influenza, ela é fundamental para que a gente, então, interrompa a cadeia de transmissão, né, do vírus influenza em muitas situações que a gente, né, vai conseguir através da vacinação.